Hello, dear friends. How are you doing, darlings? Espero que vocês estejam muitíssimo bem, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos passear pela prova de auditor fiscal do trabalho de 2010. Vamos rever os termos econômicos que são tradicionais da ESAF, mas vamos também aumentar a nossa familiaridade com o vocabulary do mundo trabalhista, que também está bastante presente nas provas para auditor fiscal do trabalho. E quanto mais nós aumentarmos a nossa intimidade, a nossa familiaridade com essas palavras, tanto mais vamos nos acostumar com o jeitinho de ser da ESAF e os passeios que faremos futuramente por outras provas vão ser muito mais agradáveis. E como é que nós vamos fazer a nossa prova? Vamos começar relembrando, como eu sempre faço, as good tips, que por sinal são as mesmas, dears, das boas dicas que vamos usar plenamente nas resoluções da nossa prova, nos nossos passeios, inclusive nesse também, ok? Vamos lá relembrar as good tips. As boas dicas, good tips. A primeira delas, e muitíssimo importante, é que nós devemos usar a nossa técnica especial. Como nós observamos aqui a nossa prova, há 3 textos, 10 questões. Os textos das provas DIRS estão ficando cada vez maiores, com 2, 3, 4, 5 paragraphs. Então, qual é a necessidade que nós sentimos? De otimizar o nosso tempo, porque vocês têm não só a prova de inglês, mas muitas outras provas. Como é que nós fazemos isso? Lendo primeiramente a questão. Então, a nossa primeira dica é essa, usar a nossa técnica especial. Ler primeiramente todas as questões, uma a uma, obviamente, traduzi-las mentalmente, nós vamos lendo as questões na hora da prova, traduzindo mentalmente o que há no enunciado, o que há nas opções, tudo que nós conseguirmos traduzir. Haverá uma ou outra palavra que talvez nós não conheçamos, mas vamos procurar deduzir o seu sentido. E o que é que nós vamos fazer? Marcar as palavras-chave rapidamente com a nossa caneta do enunciado, das opções. E depois que nós fizermos essa análise mental, traduzindo tudo, aí é que nós vamos ao texto buscar a resposta. Essa técnica especial, como eu chamo carinhosamente, temos usado há muitos anos, há muito tempo, e ela é bastante eficaz, porque quando nós lemos primeiramente a questão, já identificamos em que mundo nós estamos entrando, do que trata o texto, qual é o assunto, e vamos buscar no texto apenas o que é necessário, apenas o que vamos ver que a questão nos demanda, ok? Nada mais. Os textos só estão lá unicamente com esse objetivo, para que nós respondamos as questões, para nos ajudar, nos dar subsídio para responder as questões. Então, o nosso foco são as questões, elas é que nos farão passar, queridos. Então, é a nossa primeira dica, e depois também, quando formos procurar no texto as palavras-chave que identificamos, que marcamos no enunciado nas opções, nós vamos procurar exatamente aquela palavra. Às vezes, sim. Às vezes a mesma palavra estará lá no texto, mas às vezes o que estará no texto será um sinônimo daquela palavra. Por isso a importância de nós aumentarmos o nosso vocabulary. Vamos já perceber isso aqui mesmo nesta prova. A outra dica, resolver primeiramente as questões que nos levam a lugares específicos do texto. As chamadas questões com enunciados sinalizados, questões que nos dizem que a resposta está no parágrafo 2, no parágrafo 3, nas linhas 2 e 3, ou que traz um assunto específico. Porque se falar sobre células-tronco, eu posso ter 3 parágrafos, mas eu vou buscar no texto, eu vou escanear, ler rapidamente na hora da prova com os meus olhinhos e procurar o parágrafo, o local, onde está a informação sobre as células-tronco, que é esse assunto que me interessa, nada mais, ok? Então, devemos priorizar essas questões. Por exemplo, se o autor perguntar
Qual é a opinião aqui, a questão perguntar qual é a opinião do autor sobre o texto. Aí, é esse tipo de questão que nos demanda ler todo o texto primeiramente, nós deixamos por último, ok? Colocamos um asteriscozinho, deixamos por último, Gears. Então, vamos ver qual é a nossa próxima dica. Ok, darlings? Algo que nós devemos fazer sempre. Tendo em vista que os textos das provas estão cada vez maiores, que é uma constatação que nós fazemos, é excelente que aprimoremos a nossa leitura dinâmica, que poderá ser feita sozinhos, quando nós estivermos sozinhos em casa. E ler dinamicamente as questões e o que precisarmos do texto e sermos capazes de entender, traduzir. Interpretar da melhor maneira e o mais rapidamente possível é essencial para fazermos uma boa prova de inglês. E também de português, Dias, posso até dizer. E para desenvolver essa habilidade, é necessário que pratiquemos our speed reading, que é a nossa leitura dinâmica, how? Resolvendo o maior número de provas anteriores possível, que é o que nós estamos fazendo agora, e através da leitura regular de textos em inglês, porque essa leitura dinâmica, ela será feita com os olhos e não como nós estamos fazendo nesse momento, falando. Por quê? Porque a leitura dinâmica, só uma regra básica dela, para que nós lembremos, ela envolve a leitura de blocos de frases. Então, nós lemos e o nosso cérebro vai captando as ideias muito mais rapidamente. Então, eu sugiro que vocês façam essa leitura usando sites, inclusive as fontes dos nossos textos, como Economist, New York Times, Newsweek, etc. Ok? Então, agora vamos internalizar essas ideias e pô-las em prática, começando a resolução da nossa primeira questão. Começamos pela questão de years. Vamos ver em que mundo nós vamos entrar. Questão 31. According to the text, businesses. Então, a questão 31 diz, de acordo com o texto, businesses. O que significa a palavra business? Tenho certeza que muitos de vocês, muitos de nós, estão lembrando que business é basicamente negócio. Não é business? É até uma palavra bem comum. Agora, business poderá ter um outro sentido. Vamos ver se nós deduzimos esse sentido lendo as opções. Na hora da prova, você vê de acordo com o texto, business, marca a palavra-chave, business, do enunciado, e vamos ler as opções, ver o que é que essa questão pede de nós, ver o que é que nós vamos ter que buscar no texto. A opção A, businesses are fully prepared to deal with an ancient workforce. Então, businesses estão, que é fully, darlings. Procurem traduzir agora mesmo. Fully é plenamente, completamente preparadas to deal with. O verbo to deal, lembram? Para lidar com um workforce. Workforce, força de trabalho. A palavra aí, uma justaposição antiga, ancient. Será que é isso que o texto nos fala sobre business? Então, o ponto em questão é, nós vamos ler todas as opções de traduzir e buscar no texto qual é a informação que ele dá sobre o business. Continuemos, a B. Cannot cope with an influx of elderly workers. Business não podem cope with. Então, cope with tem um sentido similar a deal with. Não podem lidar com um influxo de trabalhadores elderly, que é elderly, idosos. Então, nós já estamos percebendo que, por lermos primeiramente a nossa questão, já estamos identificando o que o texto trata. Provavelmente vai lidar com esse mercado de trabalho, vai falar sobre o mercado de trabalho com pessoas mais velhas, talvez contrastando com o mundo do mercado de jovens trabalhadores. Vamos ver a C.
Are incapable of growing old gracefully. Será que businesses são incapazes de envelhecer graciosamente, gracefully? Que são business, Darling, vocês já perceberam? D. Must get rid of older workers through streamlining operations. Será que businesses must, o que é o verbo must? É o verbo modal, é ESAF. E outras bancas têm um carinho especial pelos verbos modais. O must, o should, o may, o might, o ought to. Então, must significa deve. Então, esses business ou essas business devem. É algo mais incisivo. Get rid of. Este verbo frasal, como vocês vão perceber passeando aqui comigo, ele é um verbo frasal. O verbo frasal envolve o verbo original, mais uma outra expressão, geralmente uma preposição, bem comum. Get rid of é livrar-se. Então, devem livrar-se de trabalhadores older, mais velhos, através de operações. O que é streamlining? Vocês sabem? São palavras do mundo trabalhista que vamos nos familiarizar agora. Streamlining é simplificação, racionalização, o processo de tornar mais eficiente os trabalhos, as atividades das empresas. Então, será que esses businesses devem se livrar dos trabalhadores mais velhos desta maneira? Must learn to deal with the need to keep older staff employed. Será que essas businesses devem aprender, o verbo to learn, to deal with, o que é? Lidar com a necessidade to keep, o que é o verbo to keep, manter. Essa equipe de trabalhadores mais velhos, employed, empregado, empregada, equipe, esses trabalhadores mais velhos empregados. Então, darlings, como é que nós fazemos esta análise? Na hora da prova, nós lemos toda a questão, como fizemos agora, muito mais rapidamente lá, interpretamos, traduzimos na nossa mente. Como nós sabemos, a gramática da língua inglesa é facílima, mas nós temos que compreender os verbos, os tempos verbais que estão aqui. Percebemos o presente, are, prepared, cannot cope, a presença dos verbos modais, o cannot, o can também é um verbo modal, pode, não pode lidar, como é a opção B. Are, o must get rid, a presença dos verbos modais, conjugação facílima, mas precisa só que nós entendamos o que estamos lendo. E em seguida, o que é que nós vamos fazer na hora da nossa prova? Vamos decidir se vamos deixar essa questão para depois ou não. Neste caso, nós podemos resolver essa questão. Por quê? Porque businesses trata-se, a expressão de um assunto específico, que nós podemos procurar no texto esse assunto e verificar o que é que o texto fala sobre businesses. E é o que eu gostaria, please, façam esse homework, este dever de casa agora mesmo durante o nosso break. Procure a palavra-chave businesses. Lembre-se que talvez a palavra businesses não esteja lá, mas esteja o sinônimo de businesses, darlings. Tentem ver no texto, tentem ler dinamicamente e verificar o que o texto fala sobre business e decidam qual dessas opções traduz a ideia que há no texto sobre esse assunto. Então, o que nós temos que decidir é isso. Se vamos resolver a questão e encontrar no texto a paráfrase, que nada mais é um jeitinho de dizer a mesma coisa, uma ideia similar à que está na opção. E decidam qual é a melhor opção. Eu volto já para nós fazermos essa análise juntinhos desta question e continuarmos o nosso passeio aqui juntinhos, dear. See you very soon.